Graça e paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esta série chamada 150 Dias para Crescer com os Salmos. Eu espero que você que está acompanhando essa série esteja colhendo algum benefício dessas meditações. O propósito é usar o livro dos Salmos, que tem 150 escritos, 150 composições, para crescer na fé e aumentar o relacionamento com Deus. O Salmo 14, você está vendo na tela, Salmos capítulo 14, mas o livro de Salmos não tem capítulo. Os Salmos são composições de várias pessoas, vários homens do passado que escreveram as suas orações, as suas canções, os seus louvores, as suas lamentações, os seus pedidos a Deus. E a partir desses escritos que eles deixaram do relacionamento de cada um deles com Deus, nós podemos aprender como nos relacionar com Deus, porque foram deixados na Bíblia como palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Mas o certo é você dizer Salmo 14, no singular, porque você está se referindo a um salmo. Quando você se refere ao livro dos Salmos, você fala no plural salmos, porque de fato são vários salmos, são 150 salmos que o livro possui. O Salmo 14, ele nos ensina que nós vivemos num tempo em que a humanidade está longe de Deus. E nada mais atual do que esse tema. Nós pensamos que só no tempo atual as pessoas duvidam da existência de Deus. Muitas vezes nós pensamos que só agora, com a tecnologia, com a evolução da ciência, que o ser humano começou a duvidar a respeito da existência de Deus. Mas lendo esse salmo que nós vamos ler agora, o Salmo 14, nós vemos que a incredulidade, que é a falta da crença, né? Nós dizemos que quem segue a Deus é crente, no sentido de que o crente é aquele que crê. E ele crê em quê? Ele crê que Deus existe. O crente acredita que Jesus realmente é o Filho de Deus. Ele acredita nisso. E nós pensamos que a incredulidade, que é o que não crê, é uma coisa que é só de agora. Mas quando lemos o Salmo 14, que é um salmo escrito há tanto tempo atrás, nós vemos que o próprio povo judeu, que é o povo que nos traz os ensinamentos da fé, não acreditava em Deus, não cria em Deus. Veja aqui o versículo 1. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, o autor do Salmo 14, ele está relatando para nós que havia nécios. Nécios significa pessoas que são tolas. Então, o escritor do Salmo 14, ele é um crente, ele acredita em Deus. Mas ele olha para o tempo dele, no meio do povo em que ele está, e ele fala: tem gente à minha volta que diz que Deus não existe. Então ele coloca: disseram os nécios no seu coração, no coração deles, eles dizem: não há Deus. O que tem acontecido é que eles têm se corrompido, eles se corrompem. O escritor do Salmo 14 diz:
eles estão perdidos. Eles fazem-se abomináveis em suas obras. O que ele está dizendo é: quem não é crente, quem não acredita em Deus, vai se corrompendo. Eles têm se corrompido. O que é se corromper? É se entregar para a mentira, o engano, a trapaça, a falsidade, a desobediência aos pais, o desrespeito com o próximo, a falta de amor, o egoísmo, a preocupação exagerada só com a própria pessoa, com total desrespeito e desprezo pelo próximo. Tem se corrompido envolve também a idolatria, a envolve também o adultério, a fornicação, a prostituição, a promiscuidade. Não há problema sair com várias pessoas porque Deus, afinal de contas, não existe. O único Deus que existe para os que dizem não há Deus são eles próprios. Eu sou o Deus da minha própria vida. Eu mando no meu nariz, eu mando no meu corpo. E veja que essa corrupção de não acreditar que Deus existe faz até muitas mulheres dizerem: eu tenho o direito de fazer o aborto, porque eu saio com quem eu quero, eu fico com quem eu quero e eu tenho que ter o domínio, eu sou a dona do meu corpo. Esse é o discurso dessas mulheres, elas dizem isso. Então, essas pessoas elas têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Quem vai se corrompendo torna-se abominável. Você olha para essas pessoas e pensa: como que uma pessoa consegue não dar valor para a vida de uma criança e dizer: eu posso abortar, porque eu faço o que eu quiser? Isso é abominável. O que é abominável? O absoluto desrespeito pelo próximo. Algumas dessas pessoas que dizem não a Deus passam pelos pobres, pelos que sofrem e dizem: o problema é deles. Eu não tenho que fazer nada a não ser cuidar da minha própria vida. Algumas pessoas até jogam os bebês no lixo e existem homens sanguinários que conseguem torturar, matar, atirar e destruir a vida do outro a troco de muito pouco. Trocam a vida de uma pessoa por dinheiro. Todas essas coisas são abomináveis e elas acontecem pela corrupção humana, pela falta do conhecimento de Deus, porque eles não acreditam em Deus. Então não há ninguém que faça o bem. O salmista olha em volta e ele fala: tem pessoas que são tolas, nécios. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Eles têm se corrompido. Por não crerem em Deus, eles acabam se corrompendo. O conhecimento de Deus é que nos ensina amor, respeito, consideração ao próximo, empatia, mansidão, paciência, obediência aos pais, casamento fortalecido, família, com educação dos filhos, para a formação de cidadãos, pessoas comprometidas com a proteção e o direito à vida, pessoas comprometidas com a assistência social, a realização do atendimento às doenças e às dificuldades do próximo. Todos esses princípios são dos cristãos. Foi dos cristãos que partiram os fundamentos dos direitos humanos. Todas essas questões sobre a vida são todos relacionados a Deus. Quem diz não a Deus não tem limite nenhum e acaba se corrompendo e fazem-se abomináveis em suas obras, porque o ser humano longe de Deus não tem nenhum limite. Eu não tenho razão para respeitar a vida do outro,
a necessidade do outro, o respeito ao outro, porque se Deus não existe, eu faço o que eu quero. Cada um é o rei da sua própria vida e vai fazendo o que bem quer e o que bem entende. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Essa é a consideração do salmista. Agora, ele fala sobre o Senhor, como que Deus vê essas coisas. Por isso eu coloquei em verde o versículo 2, 3 e 4, para nós vermos como que o salmista fala que Deus vê essa situação da condição de corrupção generalizada da humanidade. No versículo 2 ele fala: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. No meio de toda essa corrupção, Deus olhou lá do céu para a humanidade procurando algum justo. E quando Deus olhou, o que ele viu? Versículo 3: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, Deus, olhando para a humanidade, não encontrou um justo. Todos são pecadores, mesmo aqueles que oram a Deus, aqueles que são crentes, que creem que Deus existe e que respeitam a Deus, oram, buscam, mas eles também estão manchados com pecados. Eu tenho pecados, você também tem pecados, todos nós estamos contaminados, somos imundos pelos nossos pecados. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, que nos limpa do pecado pelo seu sangue, nós somos imundos. Então, versículo 4, Deus olha e questiona: será que não terão conhecimento os obreiros da iniquidade? Obreiros da iniquidade, obreiro é aquele que faz uma obra. Obreiros da iniquidade são os que praticam a iniquidade. Iniquidade é aquilo que é contra a justiça. Então, é aquilo que traz a corrupção, é o que traz o mal. E no 4, tenho aqui o versículo 4, tem uma pergunta: será que não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, os que fazem as obras do mal? Será que eles não terão conhecimento, que comem o meu povo como se comessem pão? Será que eles não entendem que quando eles fazem o mal para o pobre, para a viúva, para a criança, para o idoso, para os crentes, para o povo que confia em Deus, será que quando eles praticam o mal, eles não têm conhecimento? Conhecimento de que existe um Deus que realiza julgamento daquilo que nós fazemos? Continuando no versículo 4, eles não invocam ao Senhor. Como eles não invocam ao Senhor, o salmista está dizendo: será que eles não têm conhecimento da iniquidade? Esse povo que come o meu povo como se comesse pão, eles não invocam ao Senhor. Então, como eles não invocam ao Senhor, eles não acreditam que Deus existe, eles fazem as obras do mal com a certeza de que não lhes acontecerá nada. É isso que eles pensam. Eles não dão importância para Deus. É assim que eles pensam. Agora, voltando para a cor laranja, até o final do Salmo, versículos 5, 6 e 7, o salmista complementa aqui o que é que vai acontecer. Versículo 5: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está
na geração dos justos. Então aqui, no versículo 2, 3 e 4, os salmistas que escreveu esse Salmo 14, ele fala: o Senhor olhou do céu para ver se tinha alguém que fizesse justiça. No versículo 3, todo mundo está desviado. No versículo 4, será que os que praticam a maldade comem o meu povo não sabem que Deus existe? Eles não invocam o Senhor. Mas o salmista que crê em Deus diz: haverá justiça. E quando a justiça chegar, esses que são os nécios vão receber o castigo. E aí ele chega no versículo 5 e diz: ali. O versículo 5, quando diz assim, ali se acharam em grande pavor, ele já está dizendo assim, quando chegar o lugar, o momento em que o Senhor fizer a sua justiça, nesse lugar, o ali significa isso. Nesse momento, nesse lugar de juízo de Deus, eles se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Então, ele começa o salmo trazendo um questionamento: será que as pessoas que vivem na terra e que dizem que Deus não existe, não enxergam que Deus existe? O salmista está dizendo: Deus com certeza existe. E ele julga tudo o que é feito na terra. E quem pratica o mal, em algum momento vai se achar em um ali. Esse ali, alguns podem pensar, vai ser no dia do juízo final. Não, não. Esse ali é o momento em que Deus diz: hoje chegou o dia de realizar o seu julgamento. As pessoas praticam o mal aqui na terra e elas recebem o pagamento aqui na terra. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no último versículo está escrito assim: o justo paga pelos seus pecados aqui na terra, muito mais o ímpio e o injusto pagarão por aquilo que fizerem. Então a pessoa faz o mal e nessa vida Deus reserva de tempos em tempos na vida de cada pessoa a hora de receber a colheita daquilo que ela planta. E ela paga aqui na vida, com uma doença, com a morte de algum familiar, com alguns problemas específicos. Deus ele vê quais são as dores que cada um suporta e ele prova os bons e os maus. Qual a diferença entre os bons e os maus na provação? Os bons são provados para o seu aperfeiçoamento e santidade. E os bons, quando são provados, aumentam o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Os maus sofrem, passam pela dor e sentem as dores e não aprendem. Eles não aumentam o relacionamento com Deus. Então ele é um sofrimento por puro e mero sofrimento. Mas os que acreditam em Deus aprendem e ampliam a intimidade com Deus. Ali se acharam em grande pavor, também quer dizer os dias do juízo final. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, nós lemos sobre o trono branco de Deus. Jesus estará ali para julgar a todos. E haverá 2 livros. O livro da vida, que será aberto. Todas as pessoas que estiverem com o nome no livro da vida entrarão diretamente para o gozo eterno. Ficarão do lado de Jesus. E o texto de Apocalipse 20 fala que os que não foram achados no livro da vida serão julgados de acordo com as suas obras.
Por que Jesus vai julgar as pessoas pelas obras? Para mostrar, pelo julgamento, que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e recusaram. Esse julgamento serve para que, quando Deus lançar as pessoas no inferno e no lago de fogo, ele diga: não foi porque eu fui mau e não te dei a chance. Foi porque você teve a escolha e decidiu não crer em Deus e dizer não a Deus. Cada pessoa decidiu se corromper e se fazer abominável. Porque quando o ser humano se afasta de Deus, ele se faz abominável. Ele diz: eu posso fazer o que eu quiser. E não é de estranhar que os que não creem em Deus são os que cometem as piores coisas, são os que fazem as piores coisas, em razão de dizerem: Deus não existe. Outro dia, uma mulher disse: deitei com 15 homens numa noite para ver o meu limite. Quem faria isso sendo crente e sabendo que Deus nos formou para sermos motivo da sua glória? Quem, sendo crente, confiando em Deus, faria algo dessa natureza, de sair em uma noite com 15 homens, um atrás do outro, para dizer: eu quero ver o meu limite? Quem, senão aquele que é nécio e que diz não a Deus, pode dizer: agora houve um filho, vamos fazer um aborto, com tanta naturalidade, como se isso fosse algo normal e sem nenhum valor? Então ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Ele está dizendo: Deus existe e Deus está vendo o que está acontecendo. E você que é justo, justo ao reino de Deus, que segue a Deus, que está sendo perseguido por alguém, dizendo: ei crentinho, ei crentinha, tenha confiança de que Deus está com você. Deus existe. Há um dia de juízo, há um dia de julgamento aqui mesmo na terra e também há um julgamento final. Se você pensa que esse julgamento não vai existir, você verá, você mesmo, você mesma verá. Isso não depende de eu estar falando isso aqui nesse canal, não depende se você acredita ou não acredita. Isso vai acontecer, isso acontece todos os dias. Deus visita a terra para fazer a sua justiça em cada pessoa por aquilo que faz. E você, seja quem quer que seja, não escapará disso. Independente de ser grande ou pequeno, em Apocalipse 20, quando fala a respeito desse juízo final, está escrito que todos foram colocados diante do tribunal, grandes e pequenos. Ninguém escapará. Mas, se você quer se arrepender e quer aceitar a Jesus, você tem uma chance. Se você se arrepender dos seus pecados e disser: é verdade, eu tenho vivido longe de Deus, mas eu quero estar com Deus. Será que Ele perdoa os meus pecados? Eu fiz tantas coisas erradas. O Senhor Jesus veio em carne e assumiu a natureza humana para ser provado, como eu e como você, nessas coisas humanas. E Ele venceu todos os desejos e pecados dessa condição humana e Ele foi colocado numa cruz para ser acusado e condenado pelos nossos pecados. Então, quando você aceita Jesus, reconhecendo que tem pecados e que o sangue dele purifica do pecado, você é perdoado pelo sangue que ele derramou. O sangue de Jesus tem esse valor. Ele foi derramado na cruz
e por ele, por esse sangue, eu posso pedir perdão a Deus e dizer: Deus, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para pagar a minha dívida e hoje eu sou livre para poder conversar com Deus. Porque quando você aceita Jesus, você ganha a condição de filho de Deus. Se você quer aceitar a Jesus, você precisa crer nele, no seu coração, acreditar nisso, que ele veio na terra e morreu para dar salvação para todos, para mim e para você, e você precisa aceitar a ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, faça essa oração comigo. Nessa oração, você que quer aceitar Jesus, você vai aceitá-lo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu para o julgamento final e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você pediu para Jesus ser o teu Senhor. Agora você deve entrar em uma comunidade de fé ou uma igreja e estudar a Bíblia, porque Jesus é o teu Senhor e você precisa saber quais são os mandamentos que Ele quer para nós, para seguir a Ele. E você deve se batizar nas águas. O batismo nas águas significa que você está se lavando da velha pessoa. Quando você sai das águas, você sai declarando: agora eu sou uma nova pessoa. Uma pessoa que segue com Jesus e que segue a Deus. Você pediu para Ele ser o teu Salvador, então você reconheceu que tem pecados. Reconheceu que erra e que depende do sangue de Jesus. Por isso que nós dependemos dele. E depois que você é batizado, você pode participar da ceia, que é uma comunhão da igreja onde um pão é partido e cada partícula que é distribuída entre os irmãos e cada um come aquela partícula, aquele pedaço de pão, lembra que o corpo de Cristo foi partido pela igreja. Cada parte do corpo dele que foi sacrificada naquela cruz foi pelos nossos pecados. Então, quando o corpo de Cristo, retomando a questão da ceia, cada parte do corpo de Cristo foi partida por mim e por você. E depois você toma o cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Quando você participa da ceia, você está dizendo que eu sei que Jesus morreu por mim. Ele entregou o seu corpo e o seu sangue pelo perdão dos meus pecados. E você está lembrando que um dia ele voltará para buscar o seu povo e você vai estar com ele no céu, na glória. Agora o versículo 6 ele fala assim: vós envergonhais o conselho dos pobres. Vocês que não creem em Deus, vocês envergonham o conselho dos pobres. Porquanto o Senhor é o seu refúgio. Eles olham para o povo de Deus como se o povo de Deus fosse um povo fraco, como se o povo de Deus fosse formado por pessoas ignorantes, que não têm nenhum conhecimento e que são os pobres. É assim que eles olham. Mas eles não sabem que o Senhor é o seu refúgio, é o refúgio dos que acreditam nele. Eles não entendem quando uma pessoa que acredita em Deus diz: o Senhor é o meu refúgio. Eles dão risada, eles dizem: ha, 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 quem é o Senhor? Deus nem existe. Vocês são uns pobres de acreditarem que Deus existe. Eles zombam, ridicularizam os que têm a fé e a crença em Deus. Versículo 7. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. O salmista aqui, ele escreve um desejo que, se o Senhor
já tivesse trazido a salvação. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ele está dizendo o seguinte: quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, o que é um cativo? Um cativo é alguém que está em cativeiro, que está como um prisioneiro, que está amarrado, que está acorrentado. Então o salmista fala assim: ó, se de Sião, Sião é um monte que fica em Jerusalém, onde o povo judeu, o povo da Bíblia, considerava que Deus estava ali. O Monte Sião é um monte firme. Tem muitos salmos que falam sobre o Monte Sião. O Senhor virá de Sião, o Senhor está no Monte Sião, o Senhor está conosco em Sião. Então, Sião significa o lugar de Deus. E o salmista está dizendo: ó, se Deus do lugar dele já tivesse vindo, já vindo a redenção de Israel. O que é a redenção? Quando alguém está preso e alguém pede um resgate e chega o resgatador que paga o resgate, ele fala: aqui está o resgate. Agora ele está livre. Ele está dizendo: ó, se de Sião, se do lugar de Deus, Deus já tivesse vindo e trazido a redenção de Israel. Israel é o povo de Deus. Ele está dizendo assim: se Deus já tivesse vindo e já tivesse nos libertado desse mal, nos libertado de estarmos aqui nessa terra, nos libertado de viver nessa prisão, nesse ambiente, nesse lugar onde as pessoas ficam duvidando de Deus. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, ele está dizendo: quando Deus fizer com que aquele que está preso, acorrentado num cativeiro do pecado, quando ele for liberto, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó. Jacó é o nome, o nome antigo de Israel. Jacó foi o homem que deu origem à nação de Israel. O nome dele era Jacó. E um dia Deus mudou o nome dele para Israel. Então Jacó e Israel são a mesma pessoa. Eles são o Jacó foi quem gerou o povo de Israel. Ele está dizendo: quando o Senhor libertar quem está preso, quem está cativo do seu povo, se regozijará Jacó. Regozijar significa regozar. A palavra regozijar significa ter novo gozo. Então, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, quando ele pegar alguém que está preso no cativeiro, quebrar o cativeiro e libertar a pessoa do seu povo, então vai ter alegria nova no meio do povo de Deus. Jacó e Israel simbolizam o povo de Deus. E se alegrará Israel. Ou seja, haverá alegria novamente. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, significa que o Senhor vai libertar a minha vida e a sua vida. Aqui, para a meditação de hoje, nesse contexto de buscar intimidade e amizade com Deus, quando o Senhor se manifesta, ele nos faz entender que dependemos dele. E muitas vezes estamos cativos na ignorância. Quem aqui fala no começo do salmo não há Deus, está cativo, está acorrentado, preso à ideia de que Deus não existe. Está preso numa ideia falsa, numa ideia errada. E por estar numa ideia errada, eles têm se corrompido. Eles vão ficando com todo mundo, achando que a intimidade antes do casamento, desde que você esteja solteiro e só com uma pessoa, é normal. É abominável, eles se fazem abomináveis por não acreditar em Deus. Mentem, corrompem, subornam e dizem: era a minha sobrevivência.
Está certo porque eu estava lutando pelo meu, porque eles não acreditam em Deus. Então, o Salmo 14, para o nosso crescimento, para a nossa meditação de hoje, nos mostra que a humanidade, ela está desde os primórdios, desde os tempos antigos. Sempre existem pessoas que não creem em Deus. Isso não deve ser razão para ficarmos espantados. Como que o fulano, a fulana fala, Deus não existe? Existem pessoas que entendem que ele não existe. E isso é assim desde sempre. Mas o Senhor existe. Ele olha do céu, versículo 2, e ele vê procurando os que amam a ele. Quando ele olha para a humanidade, todos cometeram pecados. Por isso que ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar e nos salvar. Os que não acreditam em Deus não têm conhecimento mesmo. Eles acham que não haverá julgamento. Mas o versículo 5 fala: haverá um julgamento, porque Deus está entre os justos. Eles envergonham o conselho dos que acreditam em Deus, mas o Senhor que existe é o refúgio do seu povo. E um desejo que o Senhor redima o seu povo, que o Senhor quebre o cativeiro e livre cada um do seu povo, para que volte a ter alegria no Senhor. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu fé e confiança que o Senhor está conosco. O Senhor tem falado com o seu povo, individualmente, em coisas específicas para cada um. O Senhor se revela e fala com os que acreditam no Senhor. Que o Senhor continue conosco, falando conosco e nos livrando do ateísmo e de um dia ficarmos nessa compreensão equivocada e que nos leva para o pecado. Que o Senhor nos guarde de todo esse mal, que no dia a dia, nós possamos receber o Teu Espírito Santo para sentir a Tua presença e contemplar a Tua glória em nossa vida, hoje até a eternidade. Amém.